Esta noite, eu quero voltar a um texto que poderia ser chamado de texto de Natal, embora eu não estivesse pensando nisso quando preparei esta mensagem. Mas é o 14º versículo do 2º capítulo do Evangelho de Lucas, apenas um versículo. Glória a Deus nas alturas e na terra, paz, boa vontade para com os homens. Eu quero falar esta noite sobre o tema da paz bíblica. Como podemos ter paz? Lucas 12:49. Nosso mesmo Senhor Jesus Cristo está falando. Eu vim para enviar fogo sobre a terra, ele disse. Eu vim para enviar fogo sobre a terra. E então, em Mateus 10:34, ele diz algo mais muito estranho. Ele diz: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas uma espada. Parece uma contradição. Parece que ele não sabia do que estava falando. Ele foi anunciado como o príncipe da paz no Antigo Testamento. Ele veio em cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Os anjos o anunciaram como aquele que iria trazer paz. E agora, quando ele atinge a idade de 30 anos e começa seu ministério, ele disse: eu vim trazer fogo sobre a terra. E ele diz: eu não vim trazer paz, mas uma espada. Como reconciliamos isso? O que ele quis dizer? Há aqueles que tentaram reduzir Cristo ao nível de um gênio, inócuo, apaziguador. Mas Cristo disse: você está errado. Eu sou um incendiário. Eu sou um portador de espada. Esta geração tem sido chamada de geração atormentada. E a razão pela qual foi chamada assim é porque é uma era de revolução. Uma revolução tecnológica que está causando outras revoluções ao redor do mundo. Revoluções políticas. Antigas ordens estão morrendo e novas ordens estão surgindo. Nações estão sendo derrubadas por revoluções quase semanalmente, como lemos em nossos jornais. E naquele dia trágico aqui no Texas, naquele dia de novembro de 1963, o presidente Kennedy havia se preparado para dizer ao Conselho de Cidadãos de Dallas estas palavras: nós, nesta geração, somos por destino e não por escolha sentinelas nas muralhas da liberdade mundial. Nós não buscamos essa responsabilidade, mas não vamos nos esquivar dela. Século XX será chamado de século da revolução, e toda a ordem mundial está mudando e mudando rapidamente agora. Moralmente, estruturalmente, nos negócios, no trabalho, no governo, tudo está em mudança e em crise. Deus ama o nosso mundo. Ele ama você tanto que deu seu filho para morrer na cruz e trazer paz. E a Bíblia ensina 3 tipos de paz, apenas 3. Primeiro, a paz com Deus. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, disse o apóstolo Paulo em Romanos 5:1. A maior necessidade que você tem agora à noite como indivíduo é a paz com Deus. Você diz: bem, Billy, eu não estou em guerra com Deus. Sim, você está. Você pode não estar consciente disso. Deus chama isso de guerra porque você está em rebelião contra Ele. Você não faz a vontade dEle. Você não entregou sua vida a Ele como Senhor, Mestre e Salvador. Você é membro da igreja. Você é uma pessoa bastante decente, mas a Bíblia diz que nem mesmo conhecemos nossos corações. Nossos corações são enganosos e desesperadamente maus. Agora, é assim que Deus vê isso? Eu vou à clínica para um exame e eles sempre me fazem uma radiografia e geralmente encontram algo errado em algum lugar dentro de mim. E em 2 ou 3 ocasiões eles operaram por causa do que eles viram na radiografia. Eu não sabia que estava lá, mas a radiografia mostra isso. Você vê, você não sabe que está rebelando contra Deus. Você não está bem consciente disso. Você não está sacudindo o punho na cara de Deus.
Você não está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Você não está dedicando tempo à oração. Você não está dedicando tempo ao estudo da Bíblia. Você não está dedicando tempo para ganhar almas. Você não está dando tudo que você poderia dar. E assim Deus olha para você e Deus pronuncia o veredicto. E o diagnóstico é que seu coração é pecaminoso. Esse é o diagnóstico de Deus. É assim que Ele olha para você. Ele diz: você é um pecador, você quebrou minhas leis, você está em rebelião contra mim. E o que você precisa é de reconciliação. E a maior necessidade que temos esta noite é a reconciliação com Deus. Como você se reconcilia com Deus? É para isso que a cruz serve. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo estendeu uma mão e pegou a mão de Deus. E com a outra mão pegou a sua mão e nos uniu, reconciliando-nos com Deus na cruz. E você só pode encontrar Deus na cruz. Alexander Solzhenitsyn esteve aqui recentemente, lembra? E ele fez uma turnê pelo país. E ele contou uma pequena história que todo mundo deveria ouvir, se você ainda não ouviu. Ele disse que quando esteve naquela prisão por tanto tempo, houve uma vez e apenas uma vez em que pensou em suicídio. Ele disse que nunca foi permitido falar com seu companheiro de cela. Por semanas a fio eles não podiam se falar. E ele disse que seus companheiros de cela o viam ficando cada vez mais fraco, mais deprimido e mais desanimado a todo momento. E ele disse que seu companheiro de cela pegou um palito e na areia ou na terra da cela ele desenhou um pouco com um graveto. Na areia da cela ele desenhou uma imagem da cruz. E Solzhenitsyn disse: naquele momento, todo o propósito da minha existência se revelou para mim. Porque ele disse: eu percebi que Jesus Cristo derramou seu sangue por mim naquela cruz. E ele disse: isso me deu a coragem para suportar meu encarceramento. Você já chegou a essa cruz, não com todos os seus adornos religiosos, não com todas as suas pretensões e orgulho, mas você veio com grande humildade e disse: ó Senhor, eu pequei e sinto muito. Mude minha vida e meu jeito de viver. Eu conversei com um homem esta tarde em uma cidade distante que vai à igreja e senta na primeira fila. Ele disse: eu vou me suicidar em apenas alguns minutos. Eu fiquei tão deprimido. Eu orei com ele. Ele prometeu esperar pelo menos mais 48 horas antes de cometer suicídio. As pressões da vida estão te apertando assim. A taxa de suicídio neste país está aumentando a cada hora, à medida que as pessoas chegam ao limite de si mesmas, e parte disso está bem na igreja. Pessoas que têm religião, mas não têm Jesus Cristo. Um pastor nesta cidade me disse ontem: Billy, o maior problema que enfrentamos no oeste do Texas é que temos religião, mas não conhecemos realmente Jesus Cristo. Foi isso que Jesus disse a Nicodemos: você deve nascer de novo. E ele era um homem religioso. Paz com Deus. É por isso que Cristo morreu, é por isso que ele ressuscitou, é para isso que serve a cruz. Cristo fez a parte dele na cruz morrendo por você. Agora você deve recebê-lo. Você vê, Deus está disposto a te oferecer um perdão. Ele te perdoará e te absolverá. Mas mais do que isso, ele vai te mudar aqui e agora. E você começa a vida eterna, não quando morre. Você começa a vida eterna esta noite, agora mesmo. E você pode ter o céu na terra. Alegria, paz e segurança em meio a um mundo que está desmoronando. Na verdade, é isso que paz significa. Paz significa tranquilidade, não importa quais sejam as circunstâncias. Deixe as bombas caírem, deixe as guerras virem, deixe o mundo se despedaçar. Deixe seu marido te deixar ou sua esposa te deixar. Deixe a morte vir para a família.
Todas essas coisas vão causar lágrimas, sim. Mas no meio disso há paz, porque você tem paz com Deus. E isso nos leva ao nosso segundo ponto. A paz de Deus. Paz com Deus agora. Agora, a paz de Deus. Jesus disse: a paz eu deixo com vocês. A minha paz eu dou a vocês. Não como o mundo dá, eu dou a vocês. Agora o mundo pode te dar uma paz. Você pode sair daqui e ficar bêbado e ter um pouco de paz. Você pode sair e usar algumas drogas e ter um pouco de paz e tranquilidade por um curto período. Você pode sair daqui e ter uma experiência sexual, ter um caso, e você vai ter um pouco de paz, um pouco de diversão, um pouco de alegria por um tempinho. A Bíblia diz que há prazer no pecado. Por uma curta temporada. Mas então vem o terrível momento da verdade, quando você deve encarar a realidade. Quando você deve enfrentar Deus, você deve enfrentar o julgamento, você deve enfrentar a eternidade. E você não tem a paz de Deus. E o maior legado que Cristo nos deixou foi a sua paz. Ele disse: a minha paz eu dou a vocês. Pense na serenidade com a qual Jesus Cristo se movia em sua vida. Ele não estava correndo de um lado para o outro como nós fazemos. Ele parecia dedicar tempo a todos. Ele tinha apenas 3 anos. Ele poderia ter alimentado as pessoas famintas do mundo. Com um movimento do braço, ele pararia todas as guerras, mas ele não fez isso. Esse não era o plano de Deus. O plano de Deus era que ele fosse para a cruz e levasse seus pecados. Você vê, Deus não poderia ser justo e simplesmente te perdoar. Deus não poderia simplesmente chegar e te dar um tapinha nas costas e dizer: Jim, Bill, Suzy, Mary, eu te perdoo. Eu sei que você quebrou minha lei e pecou. Você vê, para nós o pecado parece trivial. Não parece sério, mas aos olhos de Deus é extremamente sério. Significa morte eterna. Significa julgamento. Deus é um Deus justo, absolutamente justo. Alguém tinha que suportar a punição. Alguém tinha que passar o tempo na prisão. Alguém tinha que sofrer as dores do inferno e do julgamento. E Jesus Cristo se apresentou e disse: eu irei. E ele assumiu seu julgamento e seu inferno. E quando ele estava naquela cruz, ele disse ao povo que estava zombando: Pai, perdoe-os também. Eles nem sabem o que estão fazendo. Eu espero ver os homens que cravaram as unhas em suas mãos. Eu espero vê-los no céu, porque eu acredito que Deus atendeu a oração de seu filho naquele dia. Nunca houve uma pessoa que clamou ao Senhor, mesmo com um suspiro ou uma respiração, e disse: Senhor, lembra do ladrão na cruz. Ele merecia a morte, ele merecia morrer. Ele era um assassino, ele era um ladrão, e tudo o que ele fez foi se voltar para Jesus Cristo e dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Lembra-te de mim. É isso. Tão rápido. As pessoas dizem: bem, você não pode vir a Cristo tão rápido e ter sua vida mudada assim. Você também pode. Paulo e Silas estavam na prisão. Eles estavam cantando e estavam testemunhando, e o carcereiro estava ouvindo. E as paredes da prisão caíram em um terremoto, e parecia que os prisioneiros estavam escapando. E o carcereiro puxou sua espada. Ele ia se matar. Sabia que os romanos o matariam ao deixar os prisioneiros escaparem. E Paulo disse: espere um minuto. Nós não fugimos. Ainda estamos aqui. E o homem caiu no chão em terror. E ele disse: o que devo fazer para ser salvo? E você sabe o que a pessoa média diria a ele. Porque você não está em um estado emocional para ser salvo. Espere até você se acalmar. Paulo não fez isso. Paulo disse: creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, você e sua casa. Apenas acredite agora, aqui. E naquele momento, aquele carcereiro filipense recebeu Cristo, foi salvo e foi perdoado. E antes que a noite terminasse, ele estava fazendo trabalho social.
porque diz que ele lavou as costas dos prisioneiros que ele havia espancado apenas algumas horas antes. Assim sua vida pode ser mudada. Você pode ser tocado por Cristo esta noite e nunca mais ser o mesmo. E então, em terceiro e último lugar, a paz com nossos semelhantes. Jesus disse: tenham paz uns com os outros. Em outras palavras, devemos trabalhar pela paz. Devemos fazer tudo. Isso, Senhor. Mas o homem sem Deus nunca trará paz permanente. Milhares de tratados de paz foram assinados na história do mundo. E ainda assim temos guerras. Haverá um dia e uma hora em que não teremos mais guerras. Sim, está chegando um dia. Ouça o que as Escrituras dizem. E ele governará as nações, e eles transformarão suas espadas em arados, e suas lanças em podadeiras. As nações não levantarão espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerrear. Isaías 2:4. Isso vai acontecer. A guerra será eliminada. A paz virá. E então as Escrituras dizem em outro lugar: e naquele dia farei uma aliança por eles, com as feras do campo, as aves do céu, e com os seres que rastejam pelo chão, e eu quebrarei o arco, a espada e a batalha da terra, e todos se deitarão juntos em segurança. Você viu a imagem na televisão na outra noite, como os insetos estão prestes a dominar o mundo? E há uma batalha agora sobre se o homem vai sobreviver ou se os insetos vão sobreviver. E estamos em guerra com o mundo dos insetos porque eles estão se movendo tão rápido. Aqui diz: aquelas pequenas criaturas rastejantes, esses insetos, estaremos em paz com eles. Com o mundo animal estaremos em paz. Você pode ter um tigre na sua sala de estar, assim como você tem um gato agora. Vai ser um tempo maravilhoso. Não haverá lágrimas nem sofrimento, nem hospitais, nem exércitos, nem marinhas, nem guerras. E não haverá morte nem cemitérios, um mundo maravilhoso e glorioso que está por vir. Qual será o governo? As Nações Unidas? Não. Teocracia. Deus reinando. Deus estará no comando e ele governará o mundo, diz a Escritura, com uma vara de ferro. Isso significa com justiça perfeita, amor perfeito e misericórdia perfeita. Esse é o futuro. E eu quero te dizer esta noite, eu apostei tudo que tenho e tudo que algum dia terei na promessa daquela palavra. Estou confiando em Jesus Cristo e somente nele como meu Senhor e meu Salvador. E quando o meu momento de morrer chegar, se eu morrer antes que ele venha, eu sei que haverá um anjo que virá e me pegará pela mão e me levará à presença do meu Senhor, e eu estarei com ele para sempre. Eu sei de onde vim, sei por que estou aqui, sei para onde estou indo, e não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Você pode ter essa mesma paz, essa mesma certeza, essa mesma alegria ao colocar sua confiança e fé em Jesus Cristo. E eu vou pedir para você fazer isso esta noite. Como eu vou pedir para centenas de vocês se levantarem do seu assento agora e virem ficar em frente ao palco e fazer esse compromisso com Cristo abertamente. Você diz: bem, Billy, por que temos que vir à frente? Porque Jesus disse: se você não me confessar diante dos homens abertamente, eu não o confessarei diante do meu Pai que está no céu. E toda pessoa que ele chamou no Novo Testamento, ele chamou publicamente. Havia uma razão para eles. Se você está envergonhado de seguir Cristo, então você não é um seguidor dele. Ele quer que você saia e seja aberto sobre isso. E eu vou te dar uma oportunidade de sair esta noite e ser aberto sobre isso. Você pode ser membro da melhor igreja da cidade, ou pode não ser membro de nenhuma igreja. Você pode ser católico, protestante ou judeu, ou pode não ter nenhuma religião. Mas você quer vir e entregar seu coração e sua vida a Ele esta noite. E você quer ter certeza sobre isso. Você quer a paz dEle. Você quer o perdão dEle. Você quer saber que vai para o céu. Você quer escolher o lado dEle esta noite.
Levante-se e venha. Se você estiver com amigos que vieram de ônibus, eles vão esperar por você. Traga seu amigo com você. Vai levar apenas 2 ou 3 minutos. E depois que você vier, aqui está o que vamos fazer. Eu vou dizer uma palavra para você, fazer uma oração com você e te dar algumas literaturas. E você pode voltar e se juntar aos seus amigos. Levante-se e venha agora mesmo. Se você vem daquele balcão superior, leva cerca de 1 minuto a mais. Então levante-se e venha agora mesmo, rapidamente, de todos os lugares. E todos vocês aqui atrás que Deus falou e em toda parte, levantem-se e venham. Nós vamos esperar. Você pode fazer esse mesmo compromisso bem onde está. Vocês que estão assistindo pela televisão podem ver aqui no estádio da Texas Tech University centenas de pessoas atravessando este campo para fazer esse compromisso com Jesus Cristo e encontrar a paz com Deus, a paz que excede todo entendimento. Essa paz, esse propósito, essa alegria podem ser seus onde quer que você esteja, em um quarto de hotel, na sua sala de estar, no seu quarto em casa, você pode dizer sim para Cristo. Deus te abençoe e não se esqueça de ir à igreja no próximo domingo